parecia que a minha farda tinha um poder, porque todo dia a gente é ensinado a lidar com tudo aquilo, com o povo, porque se você vai para a rua, você tem que ser imparcial. Mas quando eu tirava a minha farda, eu não era nada. O meu nome é Raquel Donizete Damasceno Cunha, eu tenho 50 anos, sou policial militar e professora de educação física. Eu cresci em uma família de 9 irmãos, né? E ali eu assim vendo o meu pai muito rígido, ele era muito assim forte, ele era muito rígido. Eu assim vi nele uma vontade de ser policial militar. E aos 25 anos eu entrei para a Polícia Militar. Eu sempre fui autoritária, muito brava. E a polícia me fez com que isso se acentuasse dentro de mim. Ou seja, eu era uma sargentona dentro da minha casa, sabe? Eu assim queria brigar, eu era muito brava. Eu era uma mãe muito rígida, entendeu? Que eu tenho filhos também. A gente tem assim um déficit muito grande na área sentimental. Dentro eu estava quebrada, só que, sabe assim, parecia que a minha farda tinha um poder. Porque todo dia a gente é ensinado a lidar com tudo aquilo, com o povo, porque se você vai para a rua, você tem que ser imparcial. E eu era, dentro da farda, eu era forte, sabe? A autoridade ali era eu, na minha farda. Mas quando eu tirava a minha farda, eu não era nada. E eu novamente ali tinha aquele vazio de dentro de mim, né? Então, por muitas e muitas vezes, eu vi assim aquela necessidade de ter pessoas e ter coisas, muitas coisas. Então ali todo ano eu mudava de carro, eu trocava de carro, eu tinha muitos sapatos, eu tinha muitas roupas, porque dentro de mim tinha assim um vazio enorme. Algumas pessoas veem assim parado, né? Aquele homem ou aquela mulher ali fardada, policial. E aí a gente pensa assim, nossa, olha só, bacana, né? Policial ali, fardado, forte. Mal sabe que dentro dele tem uma alma, que ela grita, que ela pede socorro, que ela chora. A minha alma era muito triste. Eu achava, como eu disse, que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada porque faltava Deus, né? Em 2015, eu conheci o Denis. Ele já tinha sido da Igreja Universal, porém ele estava afastado há 20 anos. E ali, conversando com ele, falei para ele, Universal? Eu não gosto de lá. Eu cresci com a minha mãe falando muito mal do Bispo Macedo. Ela sempre falava mal dele, né? E eu cresci também com alguma coisa contra ele. Eu falei para ela da Igreja Universal, do trabalho da igreja, como era, e ela se interessou pela igreja. Ela se interessou a ir para a igreja comigo, porque eu queria voltar. Então, eu vi nele, assim, uma chance, né? E aí eu fui para lá e, assim, eu tive um grande choque do que eu, assim, pensava, sabe? Porque quando eu ali cheguei, não era nada daquilo que a minha mãe falava, não era nada daquilo que eu tinha ouvido falar, que eles roubam, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo. De jeito nenhum, nada a ver. Eu via uma felicidade no meio ali daquele povo, daqueles obreiros, aquelas obreiras, sabe? Iam até aquela porta, sabe? Cumprimentava, sorriso. Eu falava, gente, como assim? E eu toda, sabe, ferida ali. Eu falei, nossa, será que é assim mesmo aqui?
Aí eu fui indo e Deus foi ali, trabalhando, né, na minha vida, trabalhando. E eu pensei assim, meu Deus, eu quero mudar, meu Deus. Eu não quero mais ser essa Raquel. Não quero mais ser. Me batizei, morri pro mundo, morri. Então, tudo aquilo que eu fazia antes, eu já não fazia mais. Palavrão, muita coisa, só que eu ainda era um pouco rígida, sabe? Então, tinha assim algumas coisinhas, pequenas coisas ainda. E eu ali disse para Deus, meu Deus, não, meu Pai, eu quero mudança completa. E aí também falaram sobre o Espírito Santo. E eu fui assim, sabe, falando com Deus, vendo coisas que eu ainda fazia, então eu fui deixando. Aí quando foi numa quarta-feira, eu falei para Deus, Senhor, é hoje, é tudo ou nada. O Senhor tem que vir sobre mim, não somente me visitar, mas o Senhor tem que morar dentro de mim, porque eu não quero mais essa vida. Eu quero te conhecer verdadeiramente e não somente assim, sabe, de ouvir falar. Então, eu não vim hoje aqui à toa. Então, é uma decisão. É uma decisão. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso. E Deus ali veio. Era tudo aquilo que eu queria, porque eu jamais havia sentido tamanho gozo da minha alma. Sabe, assim, uma felicidade imensa, assim. Naquela quarta-feira, verdadeiramente, eu conheci a Deus. Porque até então eu só ouvia falar dele, de Deus. Mas naquela quarta-feira ali, ele veio sobre mim, sobre a minha alma. Que depois daquele culto, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque hoje, quando eu vejo, principalmente mendigo, usuário de drogas, eu tenho compaixão daquelas almas. Porque antigamente, quando eu via, eu julgava. Então Deus ali, ele mudou tudo na minha vida. Pensamento, meus olhos que eram maus, o meu coração que também era de pedra. Hoje eu tenho amor para dar, porque naquele dia Deus me deu. E hoje eu acabei casando com o Denis, né? Que antigamente ele estava afastado e ele vendo em mim o brilho de Deus, né? Ele também se aproximou de Deus. Eu tinha necessidade de ter o que ela apresentou ali para mim. Ela apresentou ser uma pessoa que trazia Deus para dentro de casa, que trazia paz para dentro de casa. E após receber o Espírito Santo, eu comecei a ter forças para vencer todas as situações que eu passava. E essa força me deu vontade de fazer parte, de ajudar o grupo universal nas forças policiais que a minha esposa faz parte. Então, quando eu vou ali naquela companhia, naquele batalhão, e eu sei muito bem o que eles sentem. Eu sei, porque eu também já fui assim. E eu vou ali com aquela, sabe, com aquele prazer, porque eu tenho certeza que almas ali também, assim como eu, serão alcançadas, serão convertidas. Eu posso ter tudo, mas o principal que eu tenho mesmo é o Espírito Santo. Ele é o principal na minha vida. Porque antigamente eu, assim, queria ter forças dos meus braços, mas hoje ele é minha força. Ele é aquele que me guia todo dia. Ele é aquele que me dá, todo dia, ele fala o que eu devo fazer. Então, ele é o meu guia. Eu sou uma outra pessoa. E eu sirvo, eu, né, e o Denis, a gente serve hoje a Deus
sabe assim, com paz. E é tão bom isso, maravilhoso servir a Deus.